Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Eu Sou Genial. Por aqui, professor Evânio Santos, e trago a vocês a correção do exercício sobre análise imediata. Já vai deixando aí o seu joinha, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e divulgue para o máximo de pessoas possíveis. E não esqueça, ative o sininho de notificação para ficar sempre bem atualizado sobre as nossas postagens. Vamos lá, galera! Primeira questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo em seguida a opção correspondente à numeração correta, de cima para baixo. Nós temos aqui um esquema, misturas de um lado e os principais métodos de separação do outro. Vamos por ordem. Primeiro, óleo e água. Como separar o óleo da água? Nós temos um processo bem clássico que é o funil de separação, conforme mostrado na aula anterior. Segunda mistura, sal e areia. Nós temos aqui a mistura de dois sólidos, do qual um dissolve em água. Então, a gente pode usar, como método mais clássico, a dissolução fracionada. Terceiro, dois líquidos miscíveis. Galera, nós temos aqui uma situação, por exemplo, álcool e água. São dois líquidos miscíveis, e para melhor separar sistemas assim, nós usamos a destilação fracionada. Quarto, sal de cozinha e água. Aqui, sem dúvida, é evaporação. Porém, é um processo que não recupera a água, somente o sal. Alternativa a ser marcada, letra C. Segunda questão. Em uma república estudantil, um dos moradores deixou cair óleo comestível no recipiente que contém sal de cozinha, considerando que o sal não é solúvel no óleo, mas solúvel em água. Como será possível recuperar o sal e o óleo, deixando-os novamente em condições de uso? Pessoal, nós temos aqui uma situação entre dois componentes que não se misturam, só que um deles dissolve em água. Então, eu ponho a água, o sal dissolve em água e o óleo não. Por questão de densidade, o óleo fica por cima, por ser menos denso, e a água fica por baixo. Eu posso separá-los, por exemplo, com um funil de separação, com um funil de Bromo, conforme a gente viu na aula anterior. Desse modo, a parte mais densa, que é a água, com o sal dissolvido, escoa, eu fecho a válvulazinha e retenho o óleo no funil. Agora, em posse da mistura de água com sal, basta eu ferver a água, caso não tenha interesse em recuperá-la, e vou obter o sal. Caso tenha interesse em recuperar a água, aí eu teria que realizar uma destilação simples. Terceira questão. Levando em conta os dois processos de separação de misturas, conhecidos respectivamente como destilação simples, que é um processo que separa misturas homogêneas, principalmente entre líquido e sólido que se misturam, não esqueça desse detalhe, e destilação fracionada, que geralmente separa líquidos miscíveis com pontos de ebulição mais próximos, por exemplo, álcool e água. Responda ao que se pede. Letra A. Como se explicam as diferenças entre os dois processos no que se refere ao ponto de ebulição dos componentes da mistura? Galera, eu acabei de comentar. Para a destilação simples, geralmente se usa misturas cujos componentes têm pontos de ebulição distantes. Por exemplo, água e sal, que possuem pontos de ebulição distantes. E também é uma mistura entre um sólido e um líquido, que aí acaba ficando em um sistema aquoso. E a destilação fracionada fica mais restrita a líquidos miscíveis, principalmente, que têm pontos de ebulição próximos, como é o caso da água e o álcool. Letra B. Para a separação dos componentes de uma mistura água mais óleo, pode-se usar algum dos processos mencionados acima? Explique. Pessoal, aqui não, porque veja bem, água com óleo forma um sistema heterogêneo e a destilação é específica para sistemas homogêneos. Para uma mistura de água e óleo, poderia usar, por exemplo, um funil de separação ou funil de Bromo. Quarta questão. As afirmações a seguir dizem respeito às formas de tratamento e destinos da água. Entre elas, a mais plausível é de que a água, letra A, passa por peneiração. Ixi, galera, aqui não precisa nem ler o restante, viu? Peneirar a água não faz sentido. Peneiração geralmente se restringe a compostos sólidos e não líquidos, como é o caso da água. Letra B, passa por cloração e destilação. Ixi, galera, destilação não.
Cloração até que sim, só que não nos processos iniciais, tá? A destilação consiste em condensar o vapor de água, não é o caso. Letra C, é fervida e clorada, e ferver a água em um reservatório gigantesco não é a coisa mais viável. Letra D, passa por decantação, começou a fazer sentido, né? Uma vez que ao deixar a água em repouso por um tempo, as partículas sólidas que não dissolvem na água acaba decantando, ou seja, depositando no fundo do recipiente. Depois passa por filtração, onde faz todo sentido para purificar mais esta água que foi decantada. Passa por cloração, aí também sim, e em alguns casos por fluoretação, correto, que é a adição de flúor, não de forma exagerada, que também, entre outros benefícios, evita a cárie dentária. E retornando aos consumidores. Nesses termos, a alternativa mais plausível é a letra D. A letra E diz que não pode ser tratada devido à presença de sabão, e também não faz sentido. Número 5, no tubo graduado A, adicionou-se água, óleo e álcool, nesta ordem. Em um tubo B, adicionou-se álcool, água e óleo, nessa ordem. O número de fases nos tubos A e B são, respectivamente. Aí nós temos as 5 alternativas. Pessoal, eu acredito que nem precisaria de dados aqui, mas os dados já facilitaram demais. Aqui diz que, em questão de densidade, que a água é mais densa do que o óleo, e a gente também sabe que ambos não se dissolvem. Veremos em aulas posteriores o porquê que não se dissolve, tá? Então, a água e o óleo não se dissolvem. A água foi colocada primeiro, então o óleo fica por cima. Aí já apresenta 2 fases. Aí, a questão diz que adiciona o álcool. Então, o álcool é menos denso que o óleo, conforme vocês podem ver. Então, no tubo A, nós temos exatamente 3 fases e 3 componentes. Primeiro é a água, depois o óleo e depois o álcool. Então, dessas alternativas aí, poderia ser a letra A ou a letra C. Mas vamos conferir o tubo B, onde foi colocado, olha a ordem, álcool, que é o menos denso de todos aí, água, e ambos se dissolvem, e se dissolvem muito bem, e veremos posteriormente por que isso ocorre. E colocando água com álcool, nós vamos ter uma fase só, mais 2 componentes. E aí depois põe o óleo, que não se dissolve em água, e acaba ficando por cima. Então, das alternativas disponíveis, marcaremos a letra A. O tubo A tem 3 fases e o tubo B 2 fases. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da correção. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu terei o prazer em respondê-los. Valeu, galera. Um forte abraço. Até mais. Tchau.